Olá, pessoal! Como eu falei na aula anterior, essa semana nós iremos começar um assunto totalmente novo, completamente diferente do que a gente estava falando. Eu não sou louca, tá? Na realidade, vocês sabem da BNCC, né, que é o nosso documento nacional que norteia a educação, né? O que vai ser dado em cada turma, em cada ano, em todo o Brasil, tá? Então, por conta disso, tem hora que a gente está falando de um assunto, aí de repente muda de assunto completamente, mas a gente tem que seguir o que a BNCC diz, ok? Então vamos lá, pessoal. Essa semana nós começaremos o assunto eletricidade, tá? Então vou dar uma prévia, vou falar bem superficialmente e nas próximas aulas aí sim a gente entra no assunto de uma forma mais detalhada, ok? Então vamos lá. De onde que vem a nossa eletricidade, gente? Quando a gente está na nossa casa, às vezes a gente nem percebe o tanto que a gente usa a eletricidade, né? A gente só vai reparar isso quando? Quando acaba a luz. Ficamos sem eletricidade. Ah, eu vou usar. Ah, não vou usar não sei o quê. Usa energia elétrica. Ah, vou. Não vou fazer não sei o quê. Ah, eu vou colocar o sanduíche na sanduicheira. Não vou colocar porque eu uso eletricidade. Ah, eu vou acender o fogão, tem acendedor elétrico. Ah, não vai dar porque não tá, na tomada não está funcionando. Então a gente só repara o quanto a gente utiliza a eletricidade quando a gente sente falta dela, quando ela não está disponível para nós, né? Isso, pessoal, nós estamos falando aqui de nós, que estamos nessa região do Vale do Paraíba, que é uma região que tem um grande fornecimento de energia elétrica. No Brasil existem regiões em que não tem a disponibilidade da eletricidade. E é interessante vocês darem uma pesquisada sobre isso depois, porque nós acabamos ficando muito aqui na nossa realidade, a gente não para pensar que existem outras regiões que as pessoas ainda vivem à base do lampião, da lamparina, que as pessoas ainda vivem à base de energia térmica por conta de não ter a eletricidade disponível para nós, né? A energia térmica que depois será transformada em energia elétrica. Então, pessoal, como e de onde que surge a nossa eletricidade? No Brasil, a maior parte da energia elétrica vem de onde? Vocês sabem disso? Eu acredito que a maioria aqui saiba, né? Então vamos lá. Vou trocar minha imagem de lugar. A energia elétrica, como que ela funciona, pessoal? Ela é uma conversão de algum tipo de energia que vai ser transformada em energia elétrica. Então, no nosso caso do Brasil, a maior parte da energia elétrica vem das usinas hidrelétricas, ou seja, é a força da queda d'água que vai gerar as turbinas e que essa energia mecânica, né, do movimento das turbinas é que vai ser transformado em energia elétrica. Então, no Brasil, a forma de geração de eletricidade mais comum é pela força da queda d'água, que movimenta as turbinas, tá? Então, são as energias de onde? Da energia hídrica, que movimenta as turbinas, então forma ali a energia mecânica e que vai ser transformada em energia elétrica. Energia mecânica, eu estou falando ali do movimento das turbinas, ok? Então, vamos lá. Para poder, pessoal, ter essa transformação, eu preciso de equipamentos que façam essa conversão da energia mecânica do movimento das turbinas em energia elétrica, tá? E aonde que ficam esses equipamentos? Ficam nas usinas, ficam nos transformadores, ficam em toda a rede elétrica que existe na rede elétrica brasileira, tá? Então vamos lá, eu tenho a energia hídrica, eu tenho energia fotovoltaica. O que é a fotovoltaica? Sabe aquelas placas de energia solar que tem no telhado de casas, de grandes indústrias, ou às vezes tem até no chão das empresas para poder captar a luz solar? Então, a luz solar ela é captada e ela é transformada em energia elétrica. Então, eu tenho a energia fotovoltaica, que vai ser transformada em energia elétrica, que também necessita de um equipamento para fazer essa conversão. Eu tenho a energia eólica, que é dos ventos, eu tenho a energia termoelétrica, que é do aquecimento de alguma coisa, tá? Que pode ser de carvão, pode ser da água, enfim. Eu tenho vários tipos de energia que podem ser transformados em energia elétrica, mas no Brasil a mais comum são as hidrelétricas, né? A água é represada
E aí, essa água represada cai, gira as turbinas, essa energia mecânica ela é convertida em energia elétrica, ok? Então, olha só, acabei de ler, eu acabei de falar, mas eu vou ler para vocês. Há um represamento da água para formar um desnível. O que é um desnível? Eu tenho aqui, eu faço uma represa aqui em cima, eu deixo uma queda d'água para essa queda d'água ter força para girar as turbinas, certo? Isso vai converter essa energia mecânica em energia elétrica. Como eu já falei para vocês, existem outras formas de geração de energia e algumas são mais limpas, outras são menos limpas. Algumas são renováveis e outras são não renováveis. Coloquei aí alguns exemplos para vocês. Vou até dar um zoom para a gente ver. Vamos lá. Energia solar, ela é o que? Ela é renovável, porque o tempo inteiro eu tenho a energia solar ali sendo fornecida para mim durante o período do dia, né? Então, com a energia da luz do sol, é uma coisa que eu vou ter todos os dias, então é uma fonte renovável. Energia eólica, que é dos ventos, também é renovável. Energia hidrelétrica, ela é renovável. De biomassa, o que é de biomassa? Por exemplo, quando eu tenho o apodrecimento, a decomposição de matéria orgânica, eu gero ali alguns gases e esses gases podem ser utilizados para queima e conversão de energia elétrica. Isso é bem legal, porque esses gases eles podem ser prejudiciais para a nossa atmosfera. E quando eu tenho a queima desses gases, ela é uma queima limpa, controlada, né? Eu diminuo a emissão desses gases para a atmosfera e ainda produz energia, certo? Energia ondomotriz ou maremotriz, que eu já falei lá para vocês em marés, que é pelo movimento das marés que faz eu tenho a geração ali de energia elétrica, conversão desse movimento das marés em energia elétrica. Energia a partir de combustíveis fósseis. Então, por exemplo, a queima de carvão mineral. Ela é uma fonte não renovável. Por quê? Esse carvão mineral, gente, ele leva milhares e muitos milhões de anos para poder ser formado. Então, é uma coisa que é rápida para a natureza poder recompor? Não é rápida. Então, é uma fonte não renovável, não é limpa, tá? E a energia nuclear, que são dos elementos químicos que são radioativos. Por que não é renovável? Porque leva muitos anos para a formação desses elementos químicos, né? Tem muitos elementos químicos que estão aí desde a formação do universo. Então, é uma fonte não renovável, ok? O que vai ser renovável ou não renovável? A gente vai ter uma aula só disso, que vai ser a próxima aula, beleza? Mas só para vocês entenderem. Renovável, a rápida formação, a natureza consegue recompor logo. Não renovável, demora muito tempo para a natureza conseguir repor aquilo, ok? Como que a energia elétrica é produzida? Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, coloquei essa imagenzinha bem legal, tá? Eu tenho aí a nossa queda d'água, vocês estão vendo aí. Deixa eu pegar minha canetinha para ir falando com vocês. Eu tenho aqui o nosso desnível, né? A parte mais alta, a parte mais baixa e aqui a queda d'água. Essa queda d'água vai fazer o quê? Girar as turbinas para poder ter a nossa energia mecânica aí do movimento. Então vamos lá. Estação geradora. A energia elétrica pode vir de diferentes fontes. Nas hidrelétricas, que é o caso da maior parte da energia elétrica do Brasil, a queda d'água vai movimentar um gerador que cria um campo magnético, produzindo corrente elétrica. Gente, a eletricidade, ela pode ser gerada de várias formas. Isso vocês vão entender melhor no nono ano, tá? Mas o magnetismo e a eletricidade, eles são coisas que se eu juntar, eu consigo ter a geração de energia elétrica, de corrente elétrica, tá? Às vezes, se eu tiver um campo magnético em rotação, ele gera uma corrente elétrica, tá? Coloquei uma outra imagenzinha, deixa eu dar um zoom para vocês, trocar minha imagem de lugar. E aí eu vou ter o que, gente? As minhas subestações de transmissão de energia e as linhas de transmissão. Então, como é que vai acontecer? A energia sai direto da usina para as estações de transmissão. Nessas estações de transmissão vai passar pelos transformadores que vão aumentar a voltagem dessa energia.
Em seguida, ela vai seguir pelas linhas de alta tensão. Lembra que a gente vê, às vezes, em estradas, às vezes até mesmo na cidade, a gente vê isso aqui, ó. Que tá aqui no meio, deixa eu pegar minha canetinha. Esses grandes, não são postes, né? São as linhas de transmissão. O nome delas é isso mesmo. A gente está acostumado a ver isso até mesmo na cidade, né? Então, ela passa pelas linhas de transmissão, que tem uma alta tensão. Nossa, não pode nem chegar perto, é proibido chegar perto dessas linhas de transmissão, por conta da alta voltagem, é muito perigoso, tá? Essas linhas de transmissão, essas torres de alta tensão, vão levar a eletricidade por longas distâncias. Então, às vezes, a gente vê quilômetros e quilômetros de linhas de transmissão e de torres de transmissão, né? Para reduzir as perdas energéticas, gente, o que vai acontecer? Ela é transportada em altíssima voltagem, por isso que é proibido chegar perto dessas linhas e dessas torres de transmissão, tá? Aí, gente, eu vou ter as subestações de distribuição, por quê? Tá, eu tenho quilômetros e quilômetros de linhas e de torres de transmissão. Só que chega um momento que eu preciso distribuir isso pelas cidades, pelas regiões. Então, por exemplo, chegou aqui no Vale do Paraíba, eu preciso distribuir isso pelas cidades do Vale do Paraíba. Então, eu vou ter as subestações. Então, a eletricidade vai passar pelos transformadores de tensão, nessas subestações. Esses transformadores vão diminuir essa voltagem e aí sim vai para a rede de transmissão, que são os postes normais que a gente vê na rua, tá? E aí tem o quê? A fiação dos postes. Essa energia vai passar pelos transformadores, vai baixar então essa voltagem para poder passar na cidade, no meio da cidade mesmo. Depois, vai passar pela fiação aérea ou subterrânea. Tem cidade que essa fiação é subterrânea, principalmente nas cidades históricas, para não ficar aquele monte de prédio, de poste poluindo, né, as fotografias para o pessoal do turismo. Então, eles fazem os fios subterrâneos, tá? E aí vai levar até as ruas e isso vai chegar até as nossas casas, as fábricas, enfim, tá? Consumidor final, somos nós, comércio, a indústria. A indústria, às vezes, ela pode não ser exatamente consumidor final. Tem indústria que ela consegue gerar energia dentro dela com o reaproveitamento de substâncias, por exemplo, de biomassa, enfim, tá? Nas tomadas das nossas casas, a gente vai ter aí, nós seremos o consumidor final dessa energia elétrica, que ela é produzida onde? Lá nas usinas hidrelétricas, tá? A energia vai estar disponível para utilização no mesmo momento em que ela é gerada, pessoal. Então, vocês têm que entender o seguinte, a energia não fica armazenada para depois a gente consumir. Não, quando a gente está consumindo energia, ela está sendo gerada naquele momento, tá? E isso vai fazer funcionar o quê? Os nossos equipamentos eletrônicos, os interruptores das nossas casas, o chuveiro, quando ele é elétrico, tá? Então, nós somos o consumidor final. Ok? Aí eu coloquei uma fotinha aí do postinho, deixa eu aumentar. Do postinho, tá vendo? Chegando até a nossa casa e a pessoa lá na sala assistindo TV, porque ela é uma consumidora final dessa energia elétrica, que foi produzida lá na usina hidrelétrica. Ela é armazenada? Não. No mesmo momento em que ela está sendo produzida, ela já está sendo consumida pelo consumidor final. Ok? Qual vai ser o Google dessa semana, pessoal? Qual região brasileira existe maior quantidade de geração de energia eólica? O que é energia eólica? Dos ventos. E por que é essa região? Será que no Vale do Paraíba nós temos energia eólica, pessoal? Então deem essa pesquisada aí e vejam qual a região do Brasil que tem maior disponibilidade de energia eólica e anotem no caderno e anotem tudo isso daí que eu falei no caderno, ok? Volta a videoaula, dá pausa, anota o slide tudo certinho no caderno, certo, pessoal? De onde que eu tirei isso tudo que eu falei, pessoal? Tirei do site da Nova Escola, muito legal esse site, ele é um site bem para professores mesmo, e tinha um conteúdo bem legal nele, então peguei para vocês, e peguei desse portal solar, que é um site sobre geração de energia elétrica mesmo, e distribuição dela. Tá ok? Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, é só clicar aí nesse link que eu coloquei para vocês, tá bom? Beijo, pessoal, até a próxima aula.